Desculpa, queridos, o vídeo interrompeu, eu nem percebi. Continuei a aula, mas eu vou retomar de onde foi parado. Excesso de informação no meu celular. Espaço é o meu maior problema no momento. Então eu parei aqui, né? Classificação do trabalho como motor ou resistente. Então, se a força é na mesma direção de deslocamento, meu trabalho é positivo. O nome desse trabalho é motor. Veja bem, eu aplico uma força para a esquerda e o meu deslocamento é para a direita. Força e deslocamento em sentidos contrários, tá vendo? Então, meu trabalho é negativo, nome do trabalho é resistente, ok? Eu te dou um exemplo, que é um exemplo 1 aqui, e esse exemplo 1 eu vou dar de outras formas para que a gente aprenda diferentes situações de trabalho, ok? Aqui, a princípio, eu coloquei um bloco, sendo aplicada nele uma força de 10 newtons, havendo um deslocamento no mesmo sentido da força, tá vendo? Ó, esse bloco se deslocou por 2 metros, com uma força de 10 newtons. Veja bem, trabalho a gente pode representar por essa letra aqui também, ok? Ou tal, força vezes deslocamento. Então, aqui o trabalho vai ser a força de 10 newtons vezes o deslocamento de 2 metros. Newton vezes metro, ó. 10 vezes 2, 20, newton vezes metro. Ué, professora, mas newton vezes metro eu coloquei aqui para você, ó. Trabalho é força vezes deslocamento. Unidades, tá? Isso aqui são as unidades. Unidades. Unidades de força, newton. Unidade de deslocamento, metro. Newton vezes metro é igual a joule, ok? Então, observação, unidade de trabalho em joule. Então, meu trabalho aqui foi positivo, porque a força é na mesma direção de deslocamento, de 20 joules, ok? Agora eu vou te dar um exemplo 2 aqui, que ele começa a ficar um pouquinho melhor elaborado. Veja bem, eu tenho aqui um bloco do mesmo jeito, ok? De 10, sendo aplicada uma força de 10 newtons, mas essa força é uma força oblíqua, tá vendo? Ela tá fazendo um ângulo com a horizontal. Esse bloco tem um deslocamento de 2 metros e esse bloco é arrastado apenas na direção horizontal. O que eu vou fazer? Vocês já aprenderam no nono ano a decompor, né? Em seno, cosseno, relações trigonométricas. Então, veja bem, aqui, ó, eu tenho a força F. Eu vou decompor essa força em 2 pedaços. Essa força que tá aqui, ó, oblíqua, ela é como se eu abrisse, vou falar assim para você entender. É como se eu pegasse essa força e abrisse. Você tá vendo que ela tá? Se eu tiver um objeto aqui puxando, nesse sentido, é como se eu estivesse puxando ele tanto para a direita quanto para cima. Ele tá vindo tanto para a direita quanto subindo. Então, se eu decompor essa força, eu vou ter essa força um pedaço dessa força na direção X e outro pedaço dessa força na direção Y. Você concorda comigo? Ó, já que ela tá oblíqua, você deve estar percebendo, ó. Ó, ela tá vindo nessa direção. Ao mesmo tempo que ela tá vindo para a direita, ela tá subindo. Então, se eu abrir essa força, ela tem um pedaço para a direita e um pedaço para cima. O pedaço para a direita eu chamo de Fx, o pedaço para cima eu chamo de Fy. Se eu pego esse Fy e arrasto para cá, ó, o mesmo vetor, tá bom? Fy, e arrasto para cá, veja bem, observe que eu fechei um triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Estão observando? É um triângulo retângulo. Esse aqui é Fx, esse aqui, ó, vertical, é esse Fy, e esse aqui, ó, é o vetor F. Ah, professora, mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero saber quem é esse pedaço aqui da contribuição. Porque, veja bem, meu bloco não está sendo deslocado na direção horizontal. O que vai me importar é esse Fx. Eu quero fazer, então, uma relação desse Fx com esse F. Eu quero uma relação desses dois. Se aqui é um triângulo retângulo, eu sei que aqui eu tenho a hipotenusa. Aqui é o ângulo que eu chamo de θ. Se aqui é θ, aqui é o cateto oposto, né? E aqui é o cateto adjacente. Então, se eu tenho essa realidade, eu quero esse pedaço com esse pedaço. Então, eu quero uma relação entre esse pedaço, que é o que está colado, com a hipotenusa. Esse lado aqui está separado, tá vendo? Eu costumo falar assim quando eu tô dando aula de matemática. Se eu tô no lado colado no ângulo, lado colado com o ângulo, vai ser cosseno. O que é o cosseno desse ângulo? É o cateto adjacente, é o que está colado nele, que é o Fx, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o F. Então, o cosseno do ângulo é Fx sobre F. Então, veja bem,
esse ângulo aqui é de 60 graus, ok? Então, vai ser o cosseno de 60 graus é igual. Quem aí no caso, fx. Fx vai ser esse pedaço, f é esse aqui, beleza? Então, cosseno de 60 graus é igual a fx sobre f. Eu quero saber quem é fx, então pego o f e passo para lá, ó. Pego o f que está dividindo e jogo para lá. Então, meu fx vai ser igual a f cosseno de θ, no caso, que é 60 graus. Nesse meu exemplo é 60 graus. Mas eu colocaria θ. Eu coloquei 60 porque é o exemplo que eu estou te dando, ok? Então, fx, f cosseno de θ. Por isso que quando a gente tem essa realidade, eu estou mostrando a você, eu poderia te dar essa fórmula direto, mas eu estou mostrando para você por que é essa fórmula. Por quê? Você pode ter curiosidade de saber. Ora, o trabalho vai ser F, força vezes deslocamento. Mas essa força é a força cosseno de θ. Eu poderia escrever, ó, força cosseno de θ vezes o deslocamento. E aí aqui a gente só arruma colocando a distância do lado da força. Então, o trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno de θ. Então, sempre quando a gente tiver situações desse jeito, a gente vai trabalhar com essa fórmula. Força vezes distância vezes cosseno de θ. Onde F cosseno de θ é justamente a parte que faz com que ele venha na horizontal, ok? A parte que faz com que ele venha aí na horizontal. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, como a gente teria? A gente teria da seguinte forma, ó. O trabalho é igual à força, que é 10 newtons, vezes o deslocamento, que é de 2 metros, vezes o cosseno de 60. Cosseno de θ, no caso desse exemplo, como θ é 60 graus, cosseno de 60 graus. Você vai olhar na sua apostila, na página 33, na tabelinha tem fornecendo para você, né, que o cosseno de 60 graus é meio. Então, 10 vezes 2 vezes 0,5. Multiplicar por meio ou dividir por 2 é a mesma coisa. Então, o trabalho vai ser igual. 10 vezes 2, 20 vezes meio. 20 vezes meio é igual a 10. 10 joules é o trabalho dessa situação, ok? Você deve reparar o seguinte, você viu que é a mesma situação do exemplo 1. Lá no exemplo 1, deixa eu virar a página novamente para você aqui, ó. Olha quanto que deu o trabalho, 20 joule. Nesse exemplo 2, olha quanto deu o trabalho, 10 joule. Deu menos, menor. Por quê? Porque, na verdade, a gente está vendo parte da força. A gente não está vendo toda a força de 10 newton. Eu não estou vendo o trabalho da força de 10 newton. Eu estou vendo o trabalho da força apenas na direção X. É um pedaço dessa força que eu desmembrei. É só o pedaço que está na direção X, já que essa força está inclinada nesse exemplo. Ok? Então, vamos lá. Próximo exemplo. Exemplo 3. É o trabalho, aí nós temos, agora nós queremos o trabalho, quando eu tenho aplicado uma força na vertical e o meu deslocamento está na horizontal. Você tá vendo? Ó, isso aqui é onde o bloco vai parar. A força, eu quero o trabalho dessa força aqui, ó. Dessa força. Se eu tô vendo que o deslocamento é na horizontal, olha o que aconteceu aqui, ó. Força para cima, deslocamento para horizontal, ou o ângulo de 90 graus. A fórmula, força vezes distância vezes cosseno de θ. Lembrando e repetindo, eu poderia ter falado somente isso aqui para você. Eu quero que você trabalhe, ficou redundante, mas enfim. Eu quero que você trabalhe, que trabalhe é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Mas eu expliquei para você por que é o cosseno do ângulo, por isso dessa parte anterior, tá bom? Então, a força de 10 newton, o deslocamento de 2 metros e o cosseno de 90, que é o ângulo entre a força e deslocamento. Professora, sempre o ângulo vai ser entre a força e o deslocamento? Sim, sempre. Sempre entre a força e o deslocamento. Ora, o cosseno de 90 é zero. Então, aqui ó, vai zerar tudo, o trabalho vai ser nulo. O que isso quer dizer? Sempre que a força, anotem isso aí no seu caderno, ok? Façam essa observação. Sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, ou seja, força e deslocamento fizerem um ângulo de 90 graus, o trabalho será nulo. O trabalho será nulo. Força e deslocamento perpendiculares, ou seja, fazendo ângulo de 90 graus, não haverá trabalho dessa força. Beleza? Coloquei no exemplo 4 aqui, ó, uma força para a esquerda e o deslocamento para a direita, tá vendo? Em sentidos contrários, já sei que o trabalho vai ser negativo. Olha lá, ó, F vezes D vezes cosseno de θ. Você vai ver que aqui, ó, a força para a esquerda, o deslocamento para a direita. Olha o ângulo, 180 graus. Quando eu for colocar na fórmula, força 10 newtons, sempre o mesmo exemplo que eu estou colocando, tá bom? Deslocamento de 2 metros
e o cosseno de 180 graus. Quanto é o cosseno de 180 graus? Menos 1. Então, aqui, ó, você vai ver que 10 vezes 2, 20 vezes menos 1, menos 20. Ou seja, o trabalho dessa força é um trabalho resistente. Por quê? Porque ele é negativo, ok? Ele é um trabalho negativo. Eu vou começar no próximo vídeo, porque já tá com 10 minutos, vai sobrecarregar, ok?